Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou indicar esses livros aqui para vocês, lembrando que todos eles falam sobre deficiência, tem um sobre autismo, outro sobre deficiência física, enfim, mas todos eles envolvem pessoas com deficiência, né, ou foram escritos por pessoas com deficiência, ou tem personagens com deficiência. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Ruana, sejam muito bem-vindos. Aqui nesse canal eu falo sobre livros e sobre a minha deficiência visual, mas mais especificamente sobre a minha deficiência visual, que é baixa visão. Eu tenho essa deficiência desde que eu me entendo por gente, ou seja, eu nasci com essa deficiência por meio da catarata congênita. Fiz cirurgia, porém não teve cura e hoje tenho a baixa visão. Eu vou deixar para vocês uma playlist aqui na descrição, onde eu falo só sobre esse assunto, só sobre baixa visão, e caso vocês tenham interesse, vocês vão lá e assistem depois de assistir esse vídeo. Além disso, eu também vou estar deixando aqui na descrição o meu link de afiliados à Amazon. Compração não sai nada do seu bolso, mas vocês me ajudam com uma pequena comissão. Então lá vai estar o link geral da Amazon e também vai estar o link de todos os livros que eu indicar aqui para vocês. A gente vai começar com o livro O que é Impossível para Você, de Marcos Rossi. Esse livro conta a história de Marcos Rossi, ele foi escrito por ele mesmo, ou seja, aqui foi escrito por uma pessoa com deficiência. No caso, ele nasceu com a síndrome. Aqui no canal já tem resenha sobre esse livro, também vou estar deixando aqui na descrição para vocês assistirem um pouco mais e entenderem mais a fundo sobre esse livro. Enfim, esse livro aqui, ele foi escrito por uma pessoa com deficiência, contando sobre a sua jornada, a sua trajetória, desde quando ele nasceu até o momento de vida atual, quando ele escreveu esse livro. Esse livro nos faz ter um pouco mais de empatia com as pessoas e, principalmente, eu gostei muito de ler ele porque a família dele sempre apoiou muito ele nas decisões que ele tomou na vida dele. Então, isso é muito legal, ler esse livro para que a gente possa ver que pessoas com deficiência são pessoas, né? Que não é aquela caixinha que muitas vezes a sociedade coloca a pessoa com deficiência. Hoje, Marcos, por exemplo, é palestrante, é escritor e é uma inspiração para nós, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais a fundo, é só assistirem a resenha que eu vou deixar aqui na descrição. O segundo livro que eu trouxe aqui para indicar para vocês é Passarinha. Aqui no canal também já tem resenha sobre ele. E esse livro aqui, a autora traz uma personagem com autismo, que é a Kathleen. E é muito interessante porque a gente vê, né, como que é o dia a dia dela na escola. Ela passa por muitas situações de preconceitos, de bullying, das crianças não entenderem que ela tem uma deficiência, né, que no caso é o autismo. A gente vê também na pele como que ela tem dificuldade de interpretar o que as pessoas estão falando, de entender algumas situações, alguns contextos. Então é muito interessante para exercitar a empatia, para que a gente possa se colocar no lugar das outras pessoas e também para que a gente possa entender o que passa na cabeça das pessoas que têm autismo. Caso vocês tenham interesse em saber mais a fundo sobre esse livro, tem resenha dele aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Agora eu vou indicar para vocês esses dois livros aqui, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver. Tem resenha no canal dos dois livros também, e também tem outro vídeo que eu falo outra perspectiva sobre ele, que é o seguinte: você não ter vergonha da pessoa com deficiência, ou seja, você não ter vergonha do seu filho por ele ter uma deficiência. Então, além da resenha, eu trouxe um vídeo falando sobre esse assunto porque a mãe dessa menina aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, né, esse livro se passa, ela tinha vergonha dela por ela ter uma deficiência física. Então, muitas vezes ela ficava trancada dentro de casa, não podia sair. Só quem podia sair era o irmão dela. Para vocês terem uma ideia, ela precisava de uma muleta para conseguir andar, conseguir fazer as suas coisas. E a mãe dela não deixava ela não deixava ela sair de casa. Tinha realmente vergonha. Aí aconteceu a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. O irmão dela ia ser mandado para o interior para tentar se salvar. Porém, ela conseguiu fugir junto com o irmão dela, o que foi maravilhoso. Então, a gente vê isso aqui nesse livro. E nesse livro a gente vê mais a superação dela no segundo livro, que ela descobre que tem uma paixão por cavalo. Ela começa realmente ter uma vida como uma pessoa, né? Para além da sua deficiência nesse interior, porque a pessoa que adotou o irmão dela também adotou ela e passou a cuidar dela e ver ela como uma pessoa, né? Não tinha vergonha dela por ela ter uma deficiência.
Então, caso vocês tenham interesse em saber um pouquinho mais a fundo sobre esse livro, eu vou deixar o link da resenha dele e desse outro vídeo que eu mencionei para vocês, onde eu falo sobre esse assunto. Agora a gente vai para esse livro aqui, Em Algum Lugar nas Estrelas. Nesse livro aqui, a autora, ela não fala que um dos personagens tem autismo, não tem o nome assim, autismo, logo de cara. Só que a gente percebe várias características nesse personagem, que é o August, se eu não me engano, que ele tem autismo, né? Por exemplo, na segunda-feira ele gosta de ouvir um tipo de música, quando tá chovendo ele escuta um tipo de música. Quando ele tá com algumas situações de ansiedade, por exemplo, ele pega aquelas bolinhas de mascar, bala na verdade, né, colorida e coloca tudo separadinha por cor. Então isso são algumas características de pessoas que têm autismo. Além disso, ele tem um pouco de dificuldade de se relacionar com outras pessoas no colégio que ele está interno. E isso é muito legal, esse livro aqui, da gente entender o mundo da pessoa que tem autismo, né? Eu estava gostando muito de ler esse livro aqui quando ele toca na perspectiva do menino que tem autismo, porque ele é escrito tanto pelo rapaz amigo dele e pelo menino que tem autismo, certo? São duas perspectivas que a gente vai ler aqui diferentes. E esse menino que tem autismo, a gente percebe a visão de mundo dele, quanto que é incrível a cabeça dele, o que passa na cabeça dele. Tem uma história relacionada a Pi, que no início a gente não entende muito bem o porquê daquela história ali, mas depois a gente entende que o Pi, a história dos dois meninos se ligam e se conectam de uma forma bem interessante. Então é um livro muito emocionante, muito envolvente, que fala sobre perda, sobre amizade, sobre confiança, sobre a deficiência ou autismo, mas não de uma forma muito escancarada, de uma forma mais fechada, digamos assim, que não mostra tanto o autismo, mas dá pra gente perceber quando a gente tá lendo. Agora eu quero indicar para vocês esse outro livro aqui, Uma Vida Sem Limites. Esse livro aqui eu confesso para vocês que eu ainda não li ele, eu comprei ele, mas ainda não li. Provavelmente ele foi escrito por essa pessoa aqui, que tem deficiência, pelo que eu li aqui atrás. Vou ler na estante para vocês também esse trecho aqui. E basicamente ele mostra que é uma vida sem limites, né? Que a gente possa realmente se inspirar na vida dele e viver uma vida sem limites. O que eu tenho para dizer para vocês sobre todos esses livros aqui de pessoas com deficiência é que são livros que nos inspiram. Que apesar da deficiência, a gente é um ser humano, a gente é uma pessoa, a gente não está limitado a uma caixinha, né? Eu gosto muito de trazer isso para vocês. Não tem o termo pessoas com deficiência, então primeiro vem a pessoa para depois a deficiência. Então esses livros eles trazem muito isso. Quando vocês lerem eles, vocês vão entender um pouquinho mais. Deixa eu ler aqui um pouco para vocês entenderem um pouco desse livro, porque eu não tenho muito para falar para vocês que eu ainda não li, pretendo ler. Acredito do fundo do coração que a minha vida não tem limites. Quero que você sinta a mesma coisa em relação à sua vida. Qualquer que sejam os seus problemas, agora que iniciamos a nossa jornada juntos, por favor, reserve alguns minutos para pensar nas limitações que você mesmo impôs à sua vida, ou que permitiu que outras pessoas impusessem. Pense em como seria se você se visse livre dessas limitações. Como seria a sua vida se tudo fosse possível? Ou seja, ele traz essa perspectiva parecida com Marcos Rossi, né, de mostrar que, apesar das limitações, apesar das dificuldades, a gente consegue sim viver uma vida sem limites, uma vida sem muitas dificuldades, né? Óbvio que colocando, apesar das nossas limitações, a gente adapta todas essas situações para que a gente consiga viver da melhor forma possível. E esses são alguns livros que contam a história de pessoas com deficiência ou que trazem personagens, né, pessoas com deficiência nas suas histórias. Deixem aqui nos comentários se tem algum livro que eu preciso ler que falem de pessoas com deficiência, e se você conhece algum livro que fala sobre baixa visão ou cegueira, por favor, deixe aqui nos comentários que eu quero ler. Eu ainda não encontrei nenhum livro que fale sobre essa temática, sobre esse assunto, apenas autismo, deficiência física, enfim. Deixem aqui nos comentários. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Assistam esse vídeo que eu vou deixar aqui do lado para vocês assistirem. Até o próximo vídeo.